A Advocacia Geral da União decidiu ampliar o processo contra a produtora Brasil Paralelo. A ação foi aberta depois que a plataforma divulgou vídeos questionando a Lei Maria da Penha e exibiu conteúdos considerados desinformativos. Segundo a AGU, esses materiais vão além de uma opinião política ou crítica. Tratam-se de ataques diretos a uma legislação que é reconhecida mundialmente como um marco no combate à violência doméstica. Para a AGU, permitir que essas narrativas ganhem espaço sem contraponto pode minar a confiança da população em um dos principais mecanismos de proteção das mulheres. Esse embate jurídico está ganhando um peso ainda maior porque envolve a imagem da Maria da Penha. Ela, que virou símbolo da resistência contra a violência doméstica, tem a sua história associada a uma lei que salvou e continua salvando milhares de mulheres em todo o Brasil. Agora, essa lei virou alvo de uma produtora conhecida pela divulgação de conteúdos revisionistas e de caráter ideológico. O resultado desse processo pode virar um marco jurídico e abrir caminho para que outras ações de responsabilização contra fake news ganhem força no país. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em Detalhes que está começando. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. E hoje eu vou receber a jornalista, repórter investigativa também da Agência Pública, que são nossos parceiros aqui no ICL, a Amanda Audi. Amanda, prazer te receber mais uma vez. Fazia tempo que você não vinha. É verdade. Oi, Gabi, obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui. Feliz de te receber também, Amanda. Vamos começar tentando entender como é que está essa ação civil da AGU a respeito da Brasil Paralelo, porque ela diz respeito àquele documentário, se é que dá para chamar de documentário, sobre a Lei Maria da Penha, ouvindo o lado do agressor e usando até documentos falsos. A gente vai entrar aqui nesses meandros todos, mas para começar, como é que tá? Saíram notícias essa semana de que se ampliou o escopo. O que isso quer dizer? Ele foi tirado do ar após... não foi por causa dessa ação da AGU, mas por um pedido do Ministério Público do Ceará, que investiga a questão da desinformação nesse caso aí. O vídeo ele ficou no ar por bastante tempo. Foram muitos meses no ar. A AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com ação em março desse ano. Depois de elencar uma série de inconsistências que tinham no vídeo. Então, esse vídeo mostrava alguns documentos que foram depois comprovadamente comprovados como falsos, expõe a versão do agressor, e o que a AGU diz é que ele tem o objetivo de causar desinformação sobre uma política pública e para fomentar uma campanha de ódio contra as mulheres e contra a principal vítima, no caso, que é a senhora Maria da Penha, que inclusive teve que voltou a ser protegida pelo Estado por conta dos ataques que voltou a sofrer agora, depois de anos que ela teve já o seu caso, enfim, colocado como principal referência nesse assunto, né? O marido dela, que é o agressor, que tentou assassinar ela 2 vezes, foi condenado em todas as instâncias. Comprovadamente, ele tentou assassinar ela 2 vezes. E não só no Brasil, como também pela Organização dos Estados Americanos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Houve essa confirmação até de fora do país. Então, o que a gente pode dizer é que não há dúvidas sobre quem foi o autor dessa violência, e o que esse documentário fez foi tentar trazer essa versão dele como se houvesse dúvidas, de uma maneira a tentar descredibilizar a vítima e todas as outras vítimas anônimas, né? A Maria da Penha e todas as mulheres que sofrem com isso. Cotidianamente, infelizmente. Só lembrando que recentemente saíram os últimos números sobre violência contra a mulher, e todos os dias 4 mulheres são mortas no feminicídio, né, com feminicídio por serem mulheres, e 10 são vítimas de tentativa de assassinato. 80% dos casos são um ex-companheiro ou companheiro. Isso a gente está falando diariamente. Diariamente, todos os dias. Essa contextualização é muito importante que você traz, Amanda, e essa questão da maneira como foi feita a condenação também do agressor
é que o Brasil, o nosso país, foi condenado justamente por não tomar as medidas necessárias à época que a Maria da Penha sofreu tentativa de feminicídio e também as agressões que ela passou, as filhas dela passaram, toda essa história, assim, para quem leu o livro da Maria da Penha, tem detalhes que são escabrosos, é realmente muito cruel tudo que a Maria da Penha passou e, de certa maneira, ela está revivendo toda essa história e todas essas agressões à medida que está sendo vítima desses ataques, né, dessas mentiras que são propagadas com esse vídeo do Brasil Paralelo. Também gostei que você adotou o vídeo, vou adotar também, porque de fato não tem nada de informativo para ser um documentário. Mas esse contexto é importante, o vídeo ele é retirado do ar. Então, a extrema-direita tem se movimentado no sentido de dizer que a Brasil Paralelo está passando por uma censura. E isso também, existe uma discussão jurídica nessa ação civil da AGU também, né? Se você puder explicar um pouco essa questão. Bom, a extrema-direita fala que esse órgão da AGU, que é uma procuradoria que foi criada em 2023, está no governo Lula já, que tem por objetivo combater desinformação sobre políticas públicas, que esse órgão seria o chamado, entre muitas aspas, Ministério da Verdade, que seria usado para tentar calar opositores. Enfim, e o que a gente pode ver é que isso não é assim. Eu tentei pesquisar sobre isso antes de vir para cá para a gente conversar, e eu não encontrei uma ação que tenha sido feita por essa procuradoria que seja de fato questionável nesse ponto. Primeira coisa é que esse órgão não atua sozinho, ele tem que ser questionado. Nesse caso da Maria da Penha, foi o Ministério das Mulheres que propôs, que pediu para que começasse essa investigação e começasse a ação civil pública. Então, assim, ele primeiro que não age de bate-pronto. E segundo, que ele combate desinformação sobre políticas públicas. O que é esse caso em si? Ele é uma política pública, a Maria da Penha é uma política pública que combate a violência contra a mulher, sofrendo uma campanha de desinformação. E como a gente estava conversando aqui antes, é uma campanha tão grande e tão antiga já, que já chegou nesse ponto de uma mulher de 80 anos, que é a idade da Maria da Penha hoje, ter que voltar a ser protegida, porque sofre retaliações e sofre ataques online e pessoais também. Enfim, quando você descredibiliza ela, você descredibiliza todas as denúncias que são feitas por mulheres anônimas. Né? Então, num país que é extremamente violento, qual é o objetivo de tentar diminuir o poder de uma lei cujo único objetivo é proteger as mulheres? Né? A gente vê muitos homens que são ressentidos e acham que estão sendo, de alguma maneira, prejudicados, que as mulheres podem fazer falsa comunicação, né? de que sofreu uma agressão, que está precisando de uma proteção e tal. Esquecendo que não é basicamente você denunciar e daí o cara tá automaticamente preso ou sofre sanções. Não, sempre tem uma investigação. Num caso de extrema violência, em que a mulher mostra que ela tá machucada ou passando por ameaças, ou enfim, sim, a lei é rápida, ela dá uma distância entre os dois. Ela tem que ser assim, ela precisa ser assim. Porque não pode esperar o tempo normal da justiça quando você tá vivendo com uma pessoa que ameaça a sua vida, dentro de casa. Ou que mora perto de você, que sabe os seus hábitos, sabe onde você vai, que tem acesso aos seus filhos, que também é uma moeda de ameaça, né? Uma certa maneira de também ameaçar, deixar a mulher com medo, enfim. Então tem esses homens ressentidos, que é o caso do próprio agressor da Maria da Penha e de um senhor que foi também alvo dessa investigação do Ministério Público, que o nome dele é Alexandre Paiva, se não me engano. É um ser meio... Ele não é tão importante assim, se me permite dizer. Mas ele só ganhou fama na internet e virou um certo influencer por justamente questionar a lei. O que aconteceu? Ele foi acusado pela ex-mulher de agressão. Ela conseguiu uma medida protetiva contra ele. Ele foi afastado das 2 filhas. E com isso ele ficou bravinho. E agora a vida dele é tentar acabar com a lei. Então, assim, a gente vai querer... sei lá, acabar com uma política pública que é reconhecida no mundo inteiro como um exemplo por conta de uma pessoa que se diz injustiçada e que aparentemente não conseguiu provar na justiça
que é de fato inocente? É complicado isso, né? Isso é muito importante, muito, muito importante, porque ele foi um dos entrevistados nesse vídeo do Brasil Paralelo. Isso. Vou aqui, até elenquei esses nomes aqui, porque eles trazem como se fossem pessoas, como uma espécie de testemunha. Nenhum deles tem um papel de testemunha. E acompanhou esse caso de perto, da Maria da Penha. Eles ouvem exclusivamente o lado do agressor, que eu tô até evitando dar nome aqui a ele também, mas eles ouvem o lado do agressor, que já teve uma condenação, o Brasil foi condenado internacionalmente, a Maria da Penha demorou mais de década para ver uma condenação, ele ficou preso em regime fechado por pouquíssimo tempo, Sim. se levar em consideração, coisa de 2 anos, se eu não me engano, mas ouvem uma mulher que tem um papel ali de ser a mulher conservadora, que se coloca contra a Lei Maria da Penha, tem também um advogado, o Tacílio Guimarães de Paula, que já tentou ser político, enfim, então também tem pode angariar clientes, agressores ou acusados de agressão, e tem também o Ricardo Ventura, além do Alexandre Paiva que você já citou, que ele é um analista de linguagem corporal, então ele vai fazer supostamente uma leitura das emoções, enfim, do corpo, é esse que é o papel dele ali no documentário, e esse Alexandre Paiva, você já explicou, né, ele tem uma medida protetiva contra ele é a figura do homem injustiçado nesse papel, então ele tem um interesse muito claro nessa história. Então, a gente precisa muito prestar atenção em como a Brasil Paralelo, né, e vídeos como esse, que são feitos ali, fabricados pela extrema-direita, eles têm uma narrativa, eles têm uma jornada do herói, todo o roteiro é construído para você ouvir única e exclusivamente o lado do agressor, como se fosse verdadeiro. Então, aí que eu quero entrar numa outra questão, que é documento que é utilizado é falso também. E isso pode ser até anexado, pelo que você estava me contando, a esse caso maior da AGU. Como é que fica essa história e que documento é esse que você fez uma reportagem que eu recomendo que as pessoas leiam na agência pública também? Isso, esse documento é o ponto principal do discurso do agressor da Maria da Penha. O que ele fala? Ele fala que ele foi acusado injustamente pela ex-mulher porque ele estava tendo um caso e ela teve ciúmes dele. E por isso ela quis se vingar. Essa é a versão que ele usa, né? Que ele fala que ele não fez nada contra ela e tal. Desde sempre, aliás, não é uma novidade. É. Essa suposta, entre aspas, defesa aqui dele, né? Sim. Ele alega isso e ele fala que a primeira vez que ele tentou assassinar ela, na verdade, não foi ele que fez isso. Ele diz que pessoas entraram na casa deles e eram assaltantes, seriam assaltantes, renderam ele e atiraram nas costas da Maria da Penha que estava dormindo na hora. É uma versão completamente falha, que já foi periciada, já teve vários tipos de investigação sobre isso, ao longo de anos e ao longo de e por vários órgãos competentes. Essa versão foi já foi retirada de pauta. Ainda assim, ele fala no documentário, no vídeo da Brasil Paralelo, que ele tem um laudo que comprovaria que isso de fato aconteceu. E esse laudo mostra, supostamente, que ele teve ferimentos no pescoço, se não me engano, para mostrar que os supostos assaltantes, realmente renderam ele. Então eles mostram isso no vídeo, dizendo, olha só, a investigação nunca considerou isso, como se fosse uma grande novidade, como se fosse algo exclusivo que eles tiveram acesso. Só que esse laudo é falso. E quem descobriu isso foi o próprio Ministério Público, ao investigar, pediu uma perícia para a Polícia Federal, que analisou e encontrou que esse laudo que ele apresenta tem várias inconsistências, desde a imagem ser aquelas de baixa qualidade, como se fosse uma reprodução de uma imagem já existente. Tem diferença entre linhas, a assinatura é diferente. São uma série de inconsistências para mostrar que aquele laudo é falso. E o que acontece? Nessa investigação, eles mostram como que foi a conversa com os produtores do Brasil Paralelo para usar esse documento no vídeo. Então, o cara lá, esse agressor, fala que tem esse laudo, eles ficam animados, falam assim, você pode entregar pra gente e tal?
Esse advogado que você citou o nome, o Tassilo, se não me engano, né? Fala que ia mandar. E é isso. Eles não perguntam se aquilo lá é de verdade ou não. Eles apenas gostam, os produtores do Brasil Paralelo gostam de receber aquilo. Tanto que tem uma fala que também eles conseguiram pegar do celular que foi apreendido na investigação, que é do diretor do filme. E esse diretor do filme fala o seguinte, que isso ia ser muito forte e que isso ia acabar de uma vez por todas com esse negócio de Maria da Penha. Então, assim, se existe algum tipo de dúvida da intenção desse vídeo, de que realmente era para ter uma desinformação, e de que realmente é para tentar mudar a narrativa dessa lei, de tudo que foi feito a partir dela, eu acho que as coisas ficam muito mais complicadas de continuar defendendo depois dessa fala. O diretor dizendo que ia acabar de uma vez por todas com essa coisa de Maria da Penha. E essa ação também se baseia numa outra matéria que a gente fez no ano passado, que também acho importante mencionar. Claro. Que a gente mostrou que o Brasil Paralelo gastou mais de 300 mil reais, no mínimo, por baixo, para divulgar esse documentário. E é o maior anunciante de todos da Meta. Meta que é, né, a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Essa reportagem que você cita aqui também é relevante para a gente analisar. Tem uma outra reportagem que saiu na Folha de São Paulo, que eu acho que dá para casar com essa, que é mostrando que os conservadores dominam ali os anúncios que são pagos na Meta. Então, se a gente comparar com os progressistas, eles gastam mais de 3 vezes. Mas isso é um estudo que foi uma reportagem da Folha de São Paulo que trouxe. E o Brasil Paralelo justamente lidera esse ranking dos conteúdos que são impulsionados ali no Facebook, no Instagram, nessas plataformas que são da Meta. Isso, só acho interessante falar que, no ano passado, o Brasil Paralelo gastou quase 27 milhões de reais em anúncios. Do meio progressista, o que mais gastou é o Greenpeace. Eu até nem acho que poderia ser citado como progressista nisso. É uma ONG de meio ambiente. E gastou 4 milhões. É muito, muito, muito abaixo. É discrepante, totalmente. E aí, olhar para isso também, como esse conteúdo, até comentei aqui, ele é fabricado, ele é montado de uma maneira, então você coloca ali para parecer algo extremamente profissional, então você vê a maneira como a gravação se dá, a luz que eles utilizam, uma pessoa completando a frase da outra no documentário, parece que é um roteiro assim, super amarrado, uma coisa muito profissional, então você dá esse verniz de profissionalismo também e utiliza esse bombardeio de marketing digital para impulsionar esses conteúdos, que no fim das contas, o objetivo final é descredibilizar, nesse caso a gente está falando da Lei Maria da Penha, mas são políticas públicas de maneira geral. Esse não é o único conteúdo, esse não é o único vídeo da Brasil Paralelo. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque você já investiga diversas questões relacionadas ao canal já faz muito tempo, essa produtora. Então, acho que é fundamental te ouvir falar sobre isso. São vários temas, assim, que basicamente apoiam políticas ligadas à extrema-direita. Que é Estado mínimo, que é não ter regras ambientais, que é diminuir os direitos de minorias, né, de mulheres, de LGBTs, enfim. Eles colocam em dúvida a importância de ter esses avanços. Eles usam esse verniz de investigação apontando mais ou menos assim, olha o que nós descobrimos aqui. Nós fizemos um jornalismo, a gente mostra o que ninguém mais te mostra. E parece, de fato, quando você assiste, que é algo meio profissional. Isso é muito bom, né? Nas teorias da conspiração, só eu sei. Quando a gente conversa com pessoas que acreditam nas teorias da conspiração, ou elas mesmas querem propagar também, é sempre esse discurso, né? Só eu sei a verdade, é algo que eu vou te contar porque só eu enxerguei, só eu tive informação a isso. É muito comum nas teorias da conspiração, né? E daí você assiste aquele negócio achando que você tá, de fato, conhecendo algo que não querem que você saiba. Isso. Quem não quer, quem é que deixa que você não saiba? Ninguém sabe, né? Não querem. Quem? E assim, a gente vê que a investigação deles não é embasada na ética jornalística mesmo. Porque se fosse, no mínimo, teria que ouvir o outro lado. Isso é a coisa mais que eu imagino todo mundo que tá assistindo esse programa agora
conhece, né? Você tem que dar todos os lados de uma história. No caso deles, não existe nessa tentativa, assim, de falar com a Maria da Penha, de tentar entender, de falar com um especialista. Eles só falam com pessoas que estão diretamente implicadas. Homens que foram, que dizem que foram prejudicados, mulheres conservadoras, né? Gente que já tem uma opinião que é condizente com a deles. Eles conseguem pegar também até um outro público que é o dos masculinistas, dos red pills, que apoiam esse tipo de conteúdo também. Aliás, essa questão de como você tenta descredibilizar ou enfraquecer uma política pública, que é o caso da Maria da Penha, lá atrás, antes disso, teve um primeiro deputado de Santa Catarina que postou uma foto com o agressor da Maria da Penha e, à época, ele foi bastante criticado. Foi ali no contexto da pandemia que ele postou uma foto com ele. E ele foi a mesma pessoa que disse que o assédio massageia o ego de mulheres. Quando ele postou essa foto, ainda gerou uma reação das pessoas, uma reação negativa. Que absurdo, ele postou uma foto com o agressor da Maria da Penha. Depois, eles foram conseguindo reverter, de alguma maneira, a realidade por meio desses conteúdos falsos. E começaram a conseguir conquistar ali as mentes, né? Enfim, corações de uma parte das pessoas, seja agressores. A gente falou aqui de um interessado diretamente nesse caso, que é até ouvido nesse vídeo. Uhum. Então, conseguiram um público para defender e falar publicamente sobre isso sem um receio de constrangimento também, por ser um caso que tem condenação, né? Enfim, tem várias provas de que ele maltratava até as próprias filhas. Mas, de alguma maneira, esse homem, esse agressor da Maria da Penha, ele virou até uma estrela da extrema-direita. Ele é ouvido em vários podcasts. Se você der uma busca, é impressionante como ele conseguiu reverter essa história para uma parte, um nicho ali específico da sociedade, né, Amanda? Pois é, sim. E é exatamente assim como você descreveu que funcionam as campanhas de desinformação. Perfeito. No começo parece um absurdo. No começo você vê aquilo lá e fala... Quem vai acreditar nisso? O que é isso? Não, como assim? Claro, não, esse cara é culpado, eu sei disso. Mas daí vai martelando, aquele negócio vai aparecendo na boca de um, na boca de outro, num documentário supostamente bem feito, né, num vídeo, enfim, nos podcasts, e aquele negócio vai aparecendo e você começa a pensar, será que não é isso mesmo? E isso foi o quê? 2020 você comentou, né? 2021. A gente tá em 2025 e já normalizou. É o tipo de coisa que mesmo, enfim, Bolsonaro e outros dessa turma, assim, né? Quando você vê a primeira vez, parece estranho. Quando você vê várias vezes o estranho, fica normal. E é assim que você acaba com uma política pública, é assim que você muda uma narrativa que tá em voga na sociedade. É assim que você faz valer, impor a sua visão, sem ter que baixar uma regra, sem ter que ganhar uma eleição, só martelando o mesmo assunto continuamente. E com isso, sei lá, pessoas que talvez nunca pensaram muito sobre, começam a falar, não, todo mundo tá falando sobre isso, acho que eu vou ver o que eles estão falando. Talvez seja verdade mesmo, será que esse cara não foi injustiçado? E passou por aprimoramentos também, né, Amanda? A Lei Maria da Penha, essa coisa da medida protetiva, sistemas tecnológicos para também ir ao auxílio dessa mulher de uma maneira mais efetiva, mais rápida, enfim. A Lei Maria da Penha não é que ela ficou parada ali no tempo, no momento que ela foi homologada, não. Ela passou por diversos aprimoramentos também, então ela está em constante também, vamos dizer assim, aprimoramento mesmo, acho que é a melhor palavra para se usar para esse caso. Sim, e ela não é importante só para mulheres anônimas. Ela foi importante pra mim. E eu também tive que usar. E eu conheço tanta gente que precisou também. E eu fico pensando como é que seria se não tivesse isso. Se tivesse que esperar uma investigação, que no Brasil demora muito tempo. Se tivesse que esperar a justiça, que também demora muito tempo. Como é que fica essa proteção para as mulheres? E por que essas pessoas querem acabar com isso? Justamente com isso. Qual que é o objetivo, né? Eu me pergunto bastante isso. Eu acho que essa sua fase é muito emblemática, porque a gente sempre acha
que quem nunca teve, né, um contato com alguém vai ter em algum momento ou vai precisar utilizar a Maria da Penha. Eu não conheço nenhuma mulher que não conheça outra mulher que já precisou ou já recomendou ou já ajudou uma outra mulher. Para a gente fechar essa história, acho que deletar esse conteúdo do ar foi um primeiro passo. Qual é a perspectiva que a gente tem para que a gente tenha alguma resposta a esse tipo de difamação, porque é uma difamação da reputação da Maria da Penha, é uma difamação, enfim, e uma tentativa realmente de você prejudicar essa lei que levou tanto tempo para conseguir se firmar e hoje a gente tem ela consolidada. Quando a gente vai ver uma resposta para isso? Eu acho que é até importante frisar a diferença aqui, quando as pessoas, do que aconteceu com o vídeo e o que o governo pede. Porque quando falam que é censura, o que a AGU pediu, na verdade, e não teve decisão sobre isso ainda, então o vídeo saiu do ar por conta do Ministério Público do Ceará, não da AGU. O que a AGU pede é uma multa de R$500 mil por danos coletivos, por conta da desinformação, e que a Brasil Paralelo coloque junto com o vídeo um textinho que fala que não existem provas que realmente houve um erro na investigação, que aquele conteúdo desinforma, que a violência contra a mulher não é tolerada nunca. Enfim, um textinho junto com o vídeo. Se não me engano, no início, não sei, em alguns momentos do vídeo, não lembro exatamente o que é. Não é censura. É você colocar ali uma coisa para informar sobre aquele assunto. Então, assim, nessa investigação do Ceará, o vídeo saiu do ar. Eu acho que é importante isso. E no da AGU, que está correndo, não teve decisão final ainda, seria danos morais coletivos por conta da desinformação. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Vamos. Amanda, obrigada demais e eu vou te chamar também, com certeza, em outras oportunidades. Seu trabalho é muito importante. Obrigada, Gabi, você também. Até a próxima. Até. E falando em extrema-direita, eu quero te lembrar que a gente vai ter a aula de como as democracias morrem. É um best-seller, a gente vai conversar com um dos autores desse livro, que é o Daniel Ziblatt, professor de Harvard. O Eduardo Moreira teve uma conversa, assim, que vai agregar muito nesse sentido, aprender com a experiência de outros países também. Então vai lá em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail, você vai receber o nosso alerta dessa aula, que é online, que é gratuita, é muito acessível e você não vai ter trabalho nenhum aí de deixar o seu e-mail. Não perde a oportunidade, você vai receber o alerta de quando a aula tiver começando, mas só reforçando que é no dia 28, 8 horas da noite, reserva esse momento para aprender. O conhecimento é muito importante, como a gente estava conversando aqui nessa história com a Amanda Audi, é muito importante para a gente poder também rebater esses grupos que acreditam, de fato, em conteúdos falsos como esse. Então, a gente precisa estar munido de informação, de conhecimento. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos e, na sequência, vem o Rolê ICL. Você pode ouvir Em Detalhes também nas plataformas de áudio. De segunda a sexta-feira tem conteúdo novo. A gente se vê. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. O que será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.